Um oferecimento Uninta, Centro Universitário INTA, grande, do tamanho dos seus sonhos. Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 17 de maio de 2019. Estamos iniciando mais uma edição do Café com Clever. O Café com Clever é transmitido diretamente do Café Patriota, que fica aqui em Fortaleza, na Avenida Santos Dumont, 1453, quase esquina com a Avenida Luísa Távora. Já estamos aqui conosco, com o nosso... Antes da gente conversar com o Luizinho, eu faço sempre uma análise de mídia. E hoje eu queria falar pouco, mas pelo menos uma, porque esta semana as notícias foram sobre a greve, aquilo que abalou o governo, tentou abalar o governo, dar instabilidade ao governo Bolsonaro. E eu queria chamar a atenção como dois jornais de Fortaleza, aqui, o Jornal Povo e o Diário do Nordeste, trataram a ida do ministro para prestar esclarecimento. Primeiro disse que foi uma derrota enorme do governo, porque foi uma goleada a convocação do ministro para prestar esses esclarecimentos, exatamente no dia onde estavam havendo as manifestações. O Jornal Povo, o título é "Em sessão tensa, ministro nega cortes e debocha de deputados". E o debocha, como vocês vão ver, tem um negrito. O Diário do Nordeste, a chamada é "Câmara. Titular do MEC nega cortes e irrita deputados em dia de protesto nas ruas". A matéria do Jornal Povo é assinada pelo grande jornalista, grande talento do jornalismo cearense, Henrique Araújo, um dos melhores textos. Mas todos os artigos que ele faz, ele mete o cacete no Bolsonaro. E aqui, quando ele vai fazer como repórter, que ele tem que ouvir dos dois lados, ele acabou sendo tendencioso. Ele ouviu quatro pessoas são citadas além do ministro. São citados o capitão Wagner, mais da metade da matéria sobre o capitão Wagner, de uma forma negativa para Bolsonaro, que foi aquela história do telefonema, que o Bolsonaro teria que se encontrar com os líderes, haveria ligado para o ministro Weintraub, para, olha, não vai ter mais corte, que gerou um conflito grande nisso daí. Depois ele fala da Jandira Fegali, que fez uma pergunta ao ministro que não tem nada a ver com educação. Nada a ver com a educação. Depois ele vai para o André Figueiredo, presidente aqui do Partido dos Trabalhadores, que disse que o ministro não respondeu às perguntas, que mentiu quando disse que era apenas 3,5% do corte, porque o ministro diz, olha, é 30%, mas é 30% só sobre a verba discricionária, que dá no universo geral 1,5%. E ouviu também o deputado Edilvan, que já foi secretário aqui no Ceará, tirando uma casquinha lá com o ministro. Quando você vai para o Diário do Nordeste, há um equilíbrio. Você vê que são ouvidos Paulo Pimenta, do PT, que é contra, a Jandira Fegali, do PCdoB, também ouvida, mas ouvem-se ainda o Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara, o Carlos Jorge, que é deputado do PSL, o Alexandre Frota, também do PSL, e o delegado Valdir. Então, há realmente um equilíbrio no Diário do Nordeste. Quando vai para o Jornal Povo, na sua configuração também, coloca uma foto do ministro, outra do Edilvan, e quando vem as frases, que é um destaque editorial, é tudo para descer o cacete no Bolsonaro. E é bom lembrar, assim, porque essa gritaria por cortes na educação, o Brasil é um dos países que mais destinam recursos em relação ao PIB para a educação. A OCDE, que é como se fosse a comunidade dos ricos, dos países ricos, a média é de 5,5% do PIB destinados à educação. O Brasil destina 6%. Os Estados Unidos, para ter uma ideia, para comparar, o Brasil destina mais do que a Argentina, mais do que o Chile aqui na América Latina e até mais do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos destinam 5,4% do PIB e o Brasil 6%. Quando você vai para os exames internacionais, o Brasil está lá atrás, na rabeira, um vexame. E até um exemplo, o senhor Edilvan, por exemplo, o Ceará é a quinta média melhor do IDEB. E o Ceará, em termos de recursos, é inferior à média do Nordeste. Sobral, primeira nota do IDEB, é uma média inferior à média do Ceará, que já é inferior à média do Nordeste. Portanto, não há uma relação imediata entre mais recursos e melhor desempenho na educação.
Então, não se deve cobrar exatamente os recursos, mas sim a eficiência na aplicação desses recursos. Esses recursos vêm aumentando ao longo dos anos, ao longo das décadas, e de lá para cá não houve uma melhora significativa. O Brasil está sempre levando bomba nas provas internacionais. Aqui é o Café com Clever, a notícia quente para aquecer a sua inteligência. Queria já abrir, Luizinho Magalhães, seja bem-vindo. Já estamos com o vinho pronto, estava ouvindo. Quero brindar a sua vinda, ao seu talento e ao nosso programa Café com Clever. Já o conheço de muitos tempos, já dancei, né, sobre as suas bandas, né? É muita alegria quando está lá nos clubes, mas pouca gente fora talvez não conheça. Queria que você contasse um pouco para o nosso público quem é Luizinho Magalhães e a sua trajetória. Eu realmente sou um band leader, né? E a minha banda é uma banda grande, chama-se até uma orquestra, né? Composta de 12 integrantes, né? E graças a Deus a gente está tocando... Sempre nas grandes festas ela estava presente. Né? Isso, grandes bailes, né? Casamentos, aniversários, festas de empresas, né? E a banda está muito afinada no sentido de repertório, tocando todos os estilos, para todos os gostos, né? Atendendo àquele público que gosta de saborear a música, tanto a atual quanto a música do... É porque você está no atual, porque eu lembrava bem de você cantando Renato e seus Bootcaps e os Beatles, né? Isso, muito Beatles, essas coisas todas, mas sempre atualizando o repertório do dia a dia, porque a gente é cobrado para tocar sempre as atualidades, né? Eu digo assim, mesmo que você cante as atualidades, com certeza claro, o teu público vai te cobrar. Vai cobrar, claro. O flashback, claro, né? Vai, sim. A minha formação, quando eu passei a botar música para dentro, foi realmente a época que os Beatles apareceram para o mundo. Isso me influenciou bastante, né? Então foram os Beatles que te fizeram gostar de música ou já gostava? Eu já gostava, mas não no sentido de ter aquela... vou ser músico, né? Mas com a primeira vez... Os cabeludos chegaram, aquele som maravilhoso. Isso. Na época a gente ouvia muito Nelson Gonçalves, era Altemar Dutra, grandes orquestras, Pérez Prado, essas coisas todas, né? Glenn Miller, né? Os Big Band. Ray Conniff. Aí os Beatles, quando surgiu na 64... Revolucionaram tudo isso daí, né? Botaram... Foi. Já tinha Elvis, mas não fez o impacto que os Beatles fizeram para mim, né? Para você ainda é a maior banda ainda hoje é Beatles, né? Para mim ainda... Rolling Stone não chega nem perto. Né? Não. Realmente eu gosto dos Stones, mas não tem a quantidade e qualidade que os Beatles tiveram. O que é que você toca hoje de atualidade? Assim? É os hits atuais? Ou A gente toca que muito, estilos? Que a gente toca muito, tipo Michael Bublé, toca os hits internacionais que estão em moda. E também tá um pouco do que vem do sertanejo universitário, os forrós que estão em moda. A gente gosta de inserir, na hora que precisa, a gente está sempre atualizado, né? Mas o forte mesmo realmente é a música que foi... sem dúvida nenhuma, o que teve de melhor na música mundial, né? Quer dizer, os grandes clássicos, os grandes hits, né? A gente toca Ray Conniff, toca Pérez Prado, toca... Quer dizer, enfim, o que o público pedir, a gente está realmente com uma gama muito grande de Quanto tempo você tem aí de história aqui? 40 anos. 40 anos de história, né? É difícil não ter alguém que não conheça o Luizinho, né? É verdade, é verdade. Você, como é o nome da sua banda? Luizinho e banda. Pois é, Só eu botei o Magalhães a pedido do Demócrito Dumas, né? Uhum. Porque Luizinho e banda não personificava. Luizinho, quer falar com Luizinho da onde? Aí o Demócrito chegou e disse, não, cara, tem que botar o Magalhães. Bote o Magalhães, que aí quer falar com... Luizinho Magalhães. Aí todo mundo... Mas você sentiu alguma mudança depois que mudou o Magalhães? Olha, na realidade o povo estava tão acostumado com Luizinho e banda que pensava que era outro. Não, pensava que era outro. Surgiu uma nova banda, Luizinho Magalhães e banda... Pois você consolida uma marca, né? Exato. Depois você quer mudar, fica difícil. O Luizinho e banda era uma marca muito sólida, foi muito usada nas décadas passadas e até hoje, né? Graças a Deus o nome... Não havia um grande baile que o Luizinho não tivesse presente. Exatamente. Né? E hoje, graças a Deus, a gente está fazendo grandes aniversários, grandes casamentos. Estamos aí a todo vapor. Que bom ver o seu sucesso, a sua trajetória. E já já a gente vai ver, muita gente já conhece, né? Mas como o nosso programa vai para todo o Brasil,
você vai conhecer o talento, o enorme talento de Luizinho e banda, né? Está sozinho hoje, mas ele é um líder de banda, né? Que arregimentou e alegrou as festas e fez muita gente dançar e namorar sob o som da banda de Luizinho e banda. E agora é Luizinho Magalhães e banda. Mas um ou outro é sempre esse homem formidável, um grande homem da música cearense, que daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco do seu talento. Muito obrigado por participar do Café com Cleber. Prazer foi meu. Antes do Luizinho cantar, já a gente vai ver o talento dele, nós vamos ver Aldo Anísio. Ele vai agora dar voz ao poema O Café do Meu Amigo, do poeta Cassiano. Fui visitar um amigo, para mim especial, de forma que, por sinal, foi muito cortês comigo, me ofereceu abrigo, me acolheu de boa fé, me ofereceu até cadeira para sentar e disse: vou preparar um saboroso café. Confesso que eu estava carente de um cafezinho, que até senti o cheirinho quando ele o café coava. Ansioso, eu aguardava, sentei-me ali no assento, só esperando o momento do café saborear. E depois de tanto esperar, veio o arrependimento. Ele disse: aqui está, não se acanhe de beber. Eu fiquei sem entender se era café ou chá, sem pó, açúcar, sei lá, sem nada que acumule, não sei o nome que intitule. Mas não podia dar pitaco, porque o café era tão fraco que mal saía do bule. Tentei beber bem ligeiro, para não sentir o sabor, e meu lábio superior foi o que queimou primeiro. A boca virou um braseiro, queimou minha dentadura, minha língua ficou dura. De morrer correr perigo, que o café do meu amigo só tinha água e fervura. Kleber, é com você. Agora, Luizinho Magalhães. Bom, eu vou fazer Lady B dos Beatles como minha homenagem àquele que me influenciou na música. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my arms of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there's still the chance that they will see. There will be an answer, let it be. 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 Whisper words of wisdom, let it be. 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 Whisper words of wisdom, let it be. Grande Luizinho, com Lady B. Daqui a pouco nós teremos mais um pouco de Luizinho e Banda. Boa noite para os amigos que estão aqui. A Fran Fernandes, boa noite, Luciano. A Maria das Dores, o Jesus Alves, Marcelo Espíndola, boa noite, excelente programa. O Everton Bezerra, boa noite, já estou ligado, vendo e ouvindo o Café com Clever. O Assis Pereira também está assistindo. E o meu colega Nilton Mourão, boa noite, amigos, em sintonia com o Café com Clever, por seu alto nível nas conversas, com toque de entrevista, legal, parabéns. Pois é,
Conversa Entrevista, nós temos agora, do meu lado, Jorge Maza, que vai conversar com a gente. A gente vai tentar entrevistar, é uma conversa, na verdade, como diz o Nilton Mourão. O Jorge Maza é cristão, conservador, bacharel em Ciências da Computação e bacharel e mestre em Direito. Ele é autor do livro O que você precisa saber sobre o aborto. É esse aqui, né? Este é o livro, O que você precisa saber sobre o aborto, da editora Eclésia. Membro do movimento Pró-Vida e Pró-Família e participante do grupo de coordenadores da Marcha pela Vida de Fortaleza. Defensor da vida e da família, homeschooling, proibição do consumo de drogas, redução da maioridade penal, valorização das polícias civil e militar, reforma da estrutura estatal. Bom, é um monte aqui que tem na agenda do Jorge Maza. Então a gente vai começar pelo tema do seu livro. O que é que nós devemos saber sobre o aborto? Primeiro eu queria agradecer o convite aqui. Boa noite a quem está nos começar ouvindo. Brindando, Podemos. Então, sua vinda. Então, agradeço, Luciano, o convite. Boa noite a quem está nos ouvindo aí nas mídias sociais. A ideia desse livro e o título dele foi cuidadosamente decidido justamente para a gente tentar trazer para o cenário brasileiro um debate efetivo sobre o tema, né? A gente hoje não tem um debate sobre essa temática do aborto, que é um tema que envolve família, não é? Porque a gente falar de aborto envolve diretamente família, mulher, né, filhos. A gente não tem um debate, a gente tem, na verdade, um lado tentando defender a legalização que está gritando e o outro lado, que se coloca o movimento Pró-Vida, do qual eu faço parte, tentando abafar esse grito. Então, eu, durante as muitas palestras que eu dei e continuo a ministrar, eu percebi que eu lançava um conteúdo e as pessoas sempre desejavam um pouco mais do conteúdo, trazendo um conteúdo verdadeiro sobre o tema. E a ideia do livro é essa, é se tornar uma porta de entrada com o mínimo que você precisa saber sobre esse tema, né? Então você, ao final da leitura do livro, você vai ter uma ampla noção sobre essa temática, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, em vários países da Europa e da África, tudo que está acontecendo de mais novo. Então eu tenho um capítulo que eu trago as principais datas e acontecimentos sobre esse tema no mundo todo. Então é um livro direcionado para aquele que quer conhecer a verdade sobre o tema, e é um livro de introdução. Eu entrei no Movimento Pró-Vida em 2015, e até essa data, para mim, o tema aborto, como para muitos cristãos, sejam eles católicos, evangélicos ou espíritas, era um tema muito distante. Eu ouvia falar, até por um preceito principiológico, eu considerava aquilo errado, mas não conseguia avançar mais do que isso. E a ideia do livro é essa, é fazer ali uma base teórica profunda sobre o tema, para que a gente consiga trazer um debate no Brasil sobre essa temática. Então vamos debater, certo? Porque eu acho interessante esses movimentos, porque é uma resistência. O que eu vejo é o avanço, você falou do mundo, né? É um avanço de uma tentativa de descriminalização do aborto, que a mulher deveria decidir sobre o seu corpo. Meu corpo, minhas regras. Outra coisa, muitos dizem que se a lei fosse feita por mulher, ou se o homem que engravidasse, certamente nós já teríamos uma descriminalização do aborto. E uma terceira vertente é assim, em que momento existe vida no feto, né? Porque diz, olha, nós podemos, a discussão é essa, hein? Até que ponto, para colocar assim, o aborto é possível. Então nós vamos discutir assim, a partir de que momento ele seria possível, a partir de que momento existe ali uma vida. Eu queria que você discutisse sobre esses temas que são contrapostos ao que você pensa, né? Sim, vou começar do fim, né? Então, em que momento surge uma vida? O primeiro ponto é o seguinte, existem várias teorias, desde teorias médicas, desde teorias biomédicas e filosóficas. Então, uma teoria filosófica, a vida seria a partir do momento que a alma fosse infundida no corpo. E aí é espiritual. Aí né? é espiritual e filosófica também, né? Aristóteles traz isso, Platão traz isso. Mas como saber em que momento a alma chega lá? Pois é, aí cada um trouxe uma teoria, então você pode discutir sobre essa vertente. A vertente que eu imagino, que é que eu trago no livro, com mais profundidade, é a médica, né? Porque ela é a mais precisa. Então você tem, por exemplo, ali o surgimento da notocorda, que é o primeiro sinal
de um início ali de conexões cerebrais, né? Na espinha ali do bebê, já nas primeiras semanas de vida. Então ali a medicina já entende que há alguma vida. E isso é muito claro de observar. Se você der tempo e alimentação para aquela gestante, o que vai sair de dentro dela é outra coisa que não um humano. Então, a partir do momento que se começa o desenvolvimento, já é um desenvolvimento de um ser humano. Porque é uma vertente na medicina que fala sobre no momento em que tem alguma coisa de consciência. Né? De consciência, pois é. Aí tem consciência, semiconsciência, mas aí os estudos mostram de forma avassaladora de que já existe ali algumas conexões ali bem iniciais não cerebrais que não está formada ainda, mas algumas conexões já bem no início da vida. E se você pegar como exemplo, eu trouxe um bebezinho aqui para você ver, de 12 semanas. E se a câmera puder chegar mais próximo, isso aqui é um bebezinho de 12 semanas. Esse é o tamanho real? Real. 12 semanas. Menor que uma caneta. Esse bebezinho... Os movimentos pro aborto, eles todos tentam legalizar o aborto de bebês até esse período aqui de gestação, 12 semanas. Esse bebê, ele já está completamente formado, ele já sorri, ele já soluça, já tem Isso todo... me perdoe, tem quanto tempo aí? 12 semanas. 12 semanas. Né, dá ali 3 meses. 3 meses. Esse bebê tem todos os pezinhos, tudo formado. Se for do sexo feminino, esse bebezinho já tem útero. Isso aqui já é uma vida humana. Então, antes disso também foi uma vida humana. Ah, mas é uma potência de vida humana. Sim, mas nós somos ato e potência. Quem pode garantir que eu vou chegar a me tornar um homem de idade avançada? Ninguém sabe. Então eu sou potência de me tornar um senhor de idade. Uma criança é uma potência de se tornar um adolescente. Um adolescente é uma potência de se tornar um adulto. Então, é sob esse enfoque que o movimento pro aborto tenta tirar essa percepção de que isso é uma vida humana. E isso é uma discussão pobre. Porque não é dado a nenhum ser humano decidir quanto o outro deve viver ou morrer. Porque para eles isso daí é como se você extraísse um dente. Um dente, e não é. Isso aqui não é um amontoado de células. Todos somos um amontoado de células. Quando você corta o seu cabelo, e ele naturalmente cresce de novo, ele cresce sob uma forma de amontoado de células. Todos somos amontoados de células até hoje. Então, essa discussão, se isso é uma vida ou não é vida, isso é muito pobre. Uma discussão dessa em países avançados, que estão tentando discutir essa questão do aborto há muito tempo, não se discute mais isso. Isso aqui é uma vida humana, desde o comecinho. Então, esse debate de quando começa ou termina a vida humana, vão ter alegações múltiplas, vão ter setores ou pessoas que estudam o tema que vão dizer que é a partir já da concepção, vai ter outros que vai a partir do surgimento de um cérebro, né? E interessante em relação a isso aqui, só complementando, é que não é porque eu tenho um surgimento de um cérebro que eu vou me tornar humano na gestação, é pelo contrário. É por eu ser humano, por eu ser um ser humano que eu vou ter um cérebro humano. Mas o Papa Emérito, né? Ratzinger, numa discussão ao vivo assim, com um jornalista judeu, e discutindo sobre isso, me tocou muito essa frase dele, achei muito interessante, porque ele diz assim, olha, vamos tirar o aspecto espiritual, vamos ficar no aspecto moral. Ele diz assim, existe ali, se chamou de potência, né? Existe ali algo, ele não quis nem chamar de ser, né? Existe ali algo que, se não for impedido, vai se transformar numa pessoa. Então, se há pelo menos essa possibilidade de vir a ser uma pessoa, não pode ser interrompido o rito. Eu acho assim, até hoje, assim, o mais lúcido dos raciocínios, assim, poxa, se você é uma pessoa e acha que a pessoa tem todos os direitos de sobreviver e tal, você não pode fazer essa história do aborto. Mas eu queria puxar para o Brasil, de repente, um ministro, que eu não gosto muito, Luiz Barroso, não só por causa disso, ele, numa atitude, num evento, na verdade, que era sobre um Código Civil, uma coisa menor, ele fere a Constituição brasileira e ampliou o período em que o aborto é possível. O que é que o senhor acha dessa possibilidade? Porque nós já vimos algumas vezes, eu tenho visto algumas vezes o STF fazer coisas até por unanimidade, contra frontalmente o que está escrito na carta. A carta diz literalmente que a família que deve ter o respaldo, né, o amparo do Estado, é formada pelo homem e pela mulher. E não se desconhece que na época da
carta, quando a carta foi escrita, havia já essa movimentação de gays, essa movimentação de LGBT, talvez não quanto agora, mas já existia, e mesmo sabendo disso, o original constituinte colocou na carta isso, que a família, que deve ter um amparo do Estado, é formada por homem e mulher. E vem o STF, por unanimidade, e diz e reconhece aquela história das relações homoafetivas, né? Aí tem uma coisa que vai lá, mas esta aqui foi uma decisão monocrática de um cara que decidiu não sobre uma ADI, né, ou sobre algum evento constitucional, não, ele foi lá e decidiu sobre o Código de Processo Penal, se eu não me engano, né? O que é que o senhor acha disso daí? Não é avançar demais? Não teria um remédio para acabar com esse que ele fez? Demais, assim, sobre o Barroso, ele já é conhecido dentro do movimento tanto pró-vida como pró-aborto, ele era advogado, né? Então ele foi advogado da ação que descriminalizou o aborto em caso de bebês com anencefalia. Portanto... E ele vai julgar. Ele já não poderia? Já não poderia julgar. Era suspeito, Suspeito. Né? Não posso porque fui... Impedido porque já advogou pela causa, né? O mínimo que ele faria. Mas isso é esperar muito. Ele né? foi se aproveitar. Né? Com certeza, agora do poder como ministro. Mas isso é esperar muito, né, dele. Ele ter esse exame de consciência e dizer que não poderia julgar. E aí esse caso que você bem falou, foi um caso específico, né, de um aborto que aconteceu, salvo engano, em São Paulo. E agora ele, assim, ele já é um voto certo de votar a favor de duas ações que a gente tem lá tramitando no Supremo Tribunal Federal. Uma foi suspenso o julgamento, era para ser julgado agora dia 22 de maio, e através aí de uma articulação do movimento pró-vida brasileiro, o ministro Dias Toffoli tirou de pauta, que era liberar o aborto em caso de mães infectadas pelo Zika vírus. E a outra, que é a mais perigosa e que ele vai votar possivelmente, com certeza a favor, é de legalizar o aborto de bebês com 12 semanas, que é a DPF 442. Então esse movimento agora se direciona fortemente lá para o Supremo Tribunal Federal e a grande possibilidade do aborto ser estendido lá, porque dos ministros que a gente tem a apreciação dos votos, e aqui no meu livro eu trago o julgamento da DPF 54, que legalizou o aborto de bebês com anencefalia, eu trago o voto de cada ministro. E você vê, dos que a gente tem lá, tem pelo menos uns 6 a 7 que vão votar a favor do aborto. Na sua concepção, o aborto deve ser impedido a partir da concepção. Na sua concepção, o aborto deve ser permitido no caso da mãe ser estuprada e no caso de risco de vida? Tá, fazendo a redundância, na minha concepção, desde a concepção. Pois eu estava brincando com as palavras. E no caso de estupro, veja, a gente tem hoje 3, eu não gosto de usar o termo aborto legal, porque não é legal, né? Ele, na verdade, ele só não é crime, não é punido. Você tem no caso de estupro, decorrente de estupro, quando a mãe ela corre risco de vida, né? E aí privilegia-se a vida da mãe em detrimento da vida do bebê. Aí sim, nesse caso não tem dúvida. Nesse caso aí está lá prescrito hoje. E em caso da anencefalia, que foi na DPF 54 em 2012. Ponto. E aí, particularmente, e aí sabendo de todo o trauma que ocorre em relação... Primeiro, em relação a risco à gestante, hoje a medicina vem evoluindo muito. Então hoje você vê, são raros os casos de gestantes que morrem em um parto mais complicado. Obviamente que existem esses casos, mas a medicina vem avançando muito na gestação, para ter uma gestação com melhor qualidade. Então, esses casos vão se tornar, talvez, raríssimos. No caso de estupro, e aí imagino que vai da cabeça de cada um. Eu tenho um posicionamento pessoal de ser contrário por uma lógica simples. 2 erros não geram um acerto. Se há um estupro, considerando isso de uma perspectiva errada, e há um aborto, isso não gera algo correto. Aqui a mulher sofre, a mulher precisa ser amparada nesse cenário. Mas quem vai pegar a pena capital é o feto. É o feto. O estuprador tem que ser punido e mais. O aborto não vai trazer nenhum benefício à mulher. Eu trago aqui no livro também várias consequências negativas para a mulher. E aí quem tenta induzir essa mulher ao aborto, que é esse movimento pró-aborto, são um conjunto de mulheres que dizem que querem levar o aborto adiante para se libertar de uma opressão masculina, mas que são financiadas por homens. Se você pegar as grandes fundações, eu trago isso no meu livro, com a parte histórica. Mas eu vejo assim, o que eu vi de argumento, me perdoe, até de um amigo, né? Luciano, mas você acha justo
a mulher que foi estuprada, que teve aquele trauma, ficar se lembrando que a criança vai ser uma lembrança do trauma para o resto da vida. Isso é meio sofisma, né? É um argumento que a gente pode fazer por um outro lado. Será que não seria um momento de, dentro de uma união familiar, de um casamento, o casal se superar, se fortalecer mais ainda diante de um cenário como esse e acreditar na singeleza daquela criança que está nascendo e cuidar dela como a sua cruz e levar adiante? Porque a morte daquela criança, para a mulher, ela vai levar para o resto da sua vida. Mesmo, ela vai levar 2 traumas. Qual é o preferível? São 2 traumas ou 1 trauma? Ah, mas eu estou vendo a criança todo dia. Sim, mas você é o homem. Um homem que fala isso, ele diz assim, mas eu sou homem o suficiente para chegar para minha mulher e vamos segurar essa barra. Eu sempre digo isso nas minhas palestras. Minha mulher não está sendo filmada, está aqui presente. Se um dia Deus fosse acometida por isso, por um estupro, eu não permitiria que ela fizesse o aborto. Mas no caso de uma solteira, o caso é o mesmo? Bem, numa casa de uma solteira, hoje a mulher tem o direito de fazer. Ela não vai ter o apoio do marido. Não vai ter o apoio do marido. E aí é por isso que a lei permite. Ela tem o direito de fazer. E fique claro, o movimento Pró-Vida não obriga nenhuma mulher a ter o filho. Se tiver nesses casos, a mulher tem o direito de decidir. Não sobre o corpo dela, porque não é o corpo dela, é outro corpo. Mas diante da situação, decidir pela situação e não pelo corpo. Mas a gente dá, como movimento Pró-Vida, a gente mostra para ela a realidade do fato, o que vai acontecer ela abortando ou dando luz à criança e deixa ela decidir nesses casos. Finalizando a questão da saúde pública, porque muitos dizem assim, na verdade, as mulheres ricas não correm nenhum risco, cometem as suas, né, e chegam lá e fazem um aborto em clínicas bem preparadas, enquanto uma legião de pessoas mal informadas, pouco conscientes até dessas histórias, e acabam indo para essas clínicas alternativas, né, clandestinas, os açougues, né, para usar uma palavra mais forte. Então defendem que o Estado teria que prestar o auxílio a essa mulher. A gente está para falar muito sobre esse tema, mas interessante é o seguinte, o primeiro ponto. A legalização do aborto ele não acaba com clínicas clandestinas. Não acaba. As clínicas clandestinas continuam a existir. Exemplo, Estados Unidos. Lá o aborto é legalizado, desde 73. Por que não só acabou? Porque lá, todo aborto que a gestante vai fazer numa clínica, ela tem que deixar todos os dados dela. Tem mulheres com maior poder aquisitivo que não querem ficar registradas nem no órgão mental, no anonimato, buscam clínicas clandestinas. As clínicas de aborto dos Estados Unidos são de primeiro mundo, de granito Carrara. Morrem mulheres em clínicas, porque o aborto é alto risco. Então, aí vem para a questão de saúde pública, né? Peguem dados, eu trago no meu livro, dados do DataSUS do ano 2015. Número de mulheres que morreram em decorrência do aborto, 121. Mulheres que morreram do coração, 176 mil. Que, aliás, é uma falácia. Eles usam os números, desculpa, não são os números, né? É a falácia do movimento pró-aborto, que eles inflam esses números para dizer que há um morticínio de mulheres. E não há. Por causa disso daí. E aí eu desmistifico isso no meu livro. Mas a gente tem hoje mais de 30 mil mulheres morrendo em decorrência de doenças dos rins, de câncer, 70 e tantos mil. Se você pegar todos os dados do DataSUS, está lá no site do governo. Não sei o que estou trazendo aqui aleatoriamente. Hoje, a gente tem um problema de saúde pública em outras doenças. E mais, se a gente tem hoje mulheres com precariedade na gravidez, que aí sim que precisaria ser investido dinheiro, de onde é que vai surgir esse dinheiro para a gente colocar clínicas e mais clínicas no serviço público para fazer aborto? Se não tem dinheiro para um lado, não vai ter dinheiro para o outro. Então você vai falir ainda mais. Até financeiramente é bom não ficar fazendo. Você vai ter financeiramente, vai prejudicar. Assim, eu quero te perguntar, se alguém quiser se sensibilizar para que um ser deste não seja assassinado, o que é que ele deve fazer? Porque hoje é permitido pela decisão do ministro, né? Nesse caso é 12 semanas não, mas está prestes a julgar. E a possibilidade de passar ela é imensa. O que é que você que está assistindo, o que é que a pessoa que está assistindo o nosso programa, a sua entrevista, pode fazer? Pronto. Essa causa Pró-Vida, ela é uma causa de amor. E você só ama ao que você conhece. Então, primeiro é o conhecer. Aconteceu comigo, acontece com muitas pessoas. Então, eu recomendo
compre algum livro que você se interessa sobre a temática. Pode De preferência, né? Pode ser esse meu. Ele foi lançado pela maior editora cristã do Brasil, católica especificamente, a Eclésia, mas é um trabalho que eu não falo de Deus, porque eu sempre costumo dizer que a questão do aborto não é religiosa. Se chegasse um homem que fosse capaz de provar que Deus não existe, isso aqui continuaria sendo uma vida humana. Então, conhecer. Aqui em Fortaleza nós temos uma marcha pela vida. Esse ano agora é dia 5 de outubro. Tá? E eu faço uma ação aqui na cidade de Fortaleza, colando adesivos no carro, panfletando para as pessoas sobre a causa pró-vida. E distribuo alguns bebês. E esse aqui é seu, se você não tem ainda. Maravilha. Muito obrigado. Conversamos com Jorge Maza, um ativista pela vida. Se quiser conhecer mais coisa dele, tem, além do livro, como é que adquire o livro? Acho que você tem Facebook, né? Tem, Jorge Maza. Jorge Maza com 2Z, né? Com 2 oficial. Zs. Procura no Facebook, entra em contato com ele e faça alguma coisa para também para fazer com que essas pessoas não sejam assassinadas. Muito obrigado, Jorge Maza. Foi bom ter conosco aqui. Sucesso na sua atividade, nesse movimento que você faz pela vida. Muito obrigado. Teremos agora mais uma participação do Luizinho Magalhães. Only you can make all this world seem right. Only you are the darkness bright. Only you and you're alone can thrill me like you do, and to fill my heart with your love for only you. Oh, only you can make this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dreams come true, my one and only you. Muito bem, Luizinho. Only You, linda música, né? Só hit, né? Muito bem, antes quero dar aqui uma geral aqui, quem está assistindo o programa e está mandando um alô pra gente. Já falei Marcelo Espíndola, o Everton Bezerra, o Vadilson Silva, Sandra Biguetti, lá no Japão, Helena Martins, Edilmar Ferreira, Regina Sena, o Laércio Barroso, está internacional hoje. O Laércio Barroso, aqui é o Laércio de Zurique, estou vendo, parabéns pelo programa. O Tatá, lá em Sobral, Antônio Gouveia, boa noite, Tatá, Fabíola Duran assistindo, Marília Melo, lá em Boa Vista, um abraço, garota, Fátima Mesquita, em Sergipe, Fernando Castelo Branco, Michele Alcântara, um grande abraço para vocês. Já comigo, o advogado Rafael Saldanha. É advogado com carreira desenvolvida nas áreas de tributação, organização e desenvolvimento de negócios. Tem ampla experiência em estruturação empresarial, governança corporativa e compliance. É professor universitário, ex-presidente do Instituto Liberal do Nordeste. Outro dia nós tivemos com a vice-presidente aqui, a Catarina, com gestão de 2015 a 2017. É autor de livros sobre direito tributário e financeiro pela editora Saraiva e Riedel. É Riedel mesmo o nome? Riedel. Muito bem, seja bem-vindo. Vamos brindar aqui a sua vinda ao nosso programa. Saúde. Saúde. Deus nos abençoe. Amém. Bom, a Sandra me disse que você está muito por dentro. Sandra, nossa querida Sandra
Cordeiro, responsável por trazer vocês aqui, me disse que você está muito por dentro de uma coisa que eu acho muito significativa. O Brasil, até então, era hostil à abertura, ainda é um pouco, né? Hostil à abertura, ao empreendedor. Na verdade, no Brasil criou essa cultura que eu acho péssima. O brasileiro cria o filho, põe numa escola boa e diz: você vai crescer, vai passar num concurso e vai arranjar um emprego, de preferência no serviço público, enquanto que eu acho que deveria ser o contrário, né? Porque meu filho vai ter uma boa escola para abrir uma empresa e dar emprego para os outros, né? E não era uma coisa fácil abrir empresa no Brasil. Então, tão difícil quanto abrir é também fechar uma empresa. A burocracia era que comandava. Então, o empreendedor tinha que ficar refém de toda uma burocracia, pedir bênção a vários órgãos estatais, municipais, federais, para abrir a sua empresa. E veio o governo Bolsonaro e agora fez a MP da liberdade econômica. Pouca gente está sabendo o que é isso. E é por isso que o senhor está aqui e gostaria que você começasse falando sobre isso. Perfeito. Eu acho que existe, antes de falar da medida provisória, a necessidade de falar do próprio contexto. Antes de falar do ponto de vista até jurídico dela, existe um contexto político até. Medida provisória é um ato normativo vindo do presidente, o que é algo excepcional por natureza, porque o legislativo é o órgão natural para se emitir atos normativos. Mas, em casos de relevância e urgência, o presidente, e isso no Brasil já virou algo comum, ele emite atos normativos e geralmente por meio de medida provisória. E essa medida provisória já tem como discussão se é algo urgente. Tem muita gente discutindo na parte da oposição se este é um assunto urgente. Eu imagino que alguém em um dia de naufrágio, aquilo é uma urgência. Não é porque ele está no mar há 50 dias que deixou de ser menos urgente, talvez seja até mais. O fato de o Brasil estar há 50 anos dentro de uma, talvez até mais, dentro de uma situação de calamidade com relação à burocracia e que só piora, e hoje num cenário de 13 milhões de desempregados na pior crise econômica já há 5 anos que ele está, não é porque isso se alastra por muito tempo que deixou de ser urgente. É porque não deixou... O mais preocupante é que você falando do desemprego, ele está crescendo num ritmo voraz. Muito preocupante. Né? E esta medida, na verdade, eu acho até ela um tanto tímida. Ela é importantíssima, mas perto do que é o cenário brasileiro quanto a empreendedorismo, ela é algo até tímida. Ela não ousa tanto. Ela praticamente é uma carta de princípios. Para nós o que é que ela trouxe, o que é que ela está mudando aí. Ela traz tanto mudanças, que na verdade até são poucas, mas são esclarecimentos que já tem até na Constituição, e ela diz assim, olha, o princípio no Brasil é o da livre iniciativa, é o da presunção de boa-fé da pessoa natural e jurídica no desenvolvimento de atividades. Você tinha que ir no cartório para provar que a coisa... Exato. No Brasil, a legislação é feita para criminoso e não para a maioria das pessoas. Então, você já presume, especialmente para quem é empresário, de que ele praticará atos ruins. E isso é antinatural. Antinatural no sentido de que todos nós consumimos coisas, produtos, bens, serviços, e a gente não fica procurando na parede se tem um certificado ou se quando foi que a última vez que a Anvisa ali, a presunção nossa é de que as pessoas fazem as coisas corretas e isso é o certo mesmo, geralmente se faz. O errado é uma exceção no mundo, é uma espécie de anomalia. A gente vai nos restaurantes e consome, sai e é tudo certo, e compra roupas e... O dar errado é a exceção. Então, o legislativo, e assim como é o ordenamento, também deve partir dessa presunção de boa-fé, da naturalidade de como são os contratos e respeitar os contratos. Então, o que ela traz inicialmente são, primeiro, é uma carta de princípios econômicos, já partindo da própria Constituição, não muda nada com relação a isso, só explicita isso e depois traz algumas situações de processo administrativo para facilitar a abertura de empresa sem a emissão de alvará ou, na verdade, diminuindo prazos para quem atua no baixo risco, faz alterações no Código Civil. Então, ela dá umas pinceladas, nada muito ousado, mas que facilita muito, é um grande passo, principalmente político. Ela é um passo mais importante político do que até jurídico. Ela ousa menos, mas ela deixa uma mensagem importante, principalmente para o empreendedorismo, não só brasileiro, mas o estrangeiro também, que tem muito medo de investir aqui. Com essa onda de startup, você acha que o empreendedorismo está chegando na cultura brasileira? Ou ainda está muito distante, ainda está muito dependente do Estado pai, do Estado patrão? Na verdade, eu acho que o brasileiro é sim um empreendedor por natureza. Eu acho que a gente, apesar de tudo, sobrevive, apesar de tudo, temos empresas, temos comércio e atividade econômica. Agora, o que acontece é, principalmente para inovação,
existe uma grande restrição de mercado para testes, até a questão de custos, porque uma medida dessa, ela é muito importante para quem é pequeno, para quem está começando, porque para quem é grande, os custos necessários de contabilidade, de escritório de advocacia, de despachante, quem é empresa grande tem. Quem não tem é alguém que vai abrir um ateliê de costura que tem 2 costureiras. Essa aí é que não tem uma grande banca de advogados, é que não tem um grande escritório de contabilidade, é que não tem dinheiro para estar pagando tudo que é taxa de cartório. Esse daí, isso, eles é que não tem. Então, startup, mesma coisa. Taxa de licenciamento. Tudo isso. Então, uma startup, especialmente aquela que quer inovar e que quer contar com tecnologia, se ela tiver grandes restrições para fazer testes, para implementar experiências e até mais custos operacionais, não abre. Então, assim, por que nos Estados Unidos tem uma Apple e no Brasil não tem? É simples, é porque eles querem ter. Aqui nós estamos há 100 anos dizendo que a gente não quer ter uma Apple no Brasil. Então, esse é um problema. E a gente, quando diz que não quer ter, é simples, a gente tem uma legislação que é anti-empresarial. Isso é um primeiro passo. Ela é pouco ousada, embora sendo importante ela é no importante aspecto político. O que é que ela Sem dúvida. poderia ousar mais? Eu acho que o governo federal, apesar da boa intenção, e isso é uma coisa até inédita no Brasil, ele respeitou muito o Pacto Federativo, isso é bom. Ele disse assim, olha, do que eu puder fazer aqui da minha parte, eu vou tirar uma em boa medida. Para os municípios e para os estados, eu vou dar uma declaração geral, mas vai depender muita coisa aí de vocês. A parte de prazo máximo para deferimento de licenças, a parte de dizer o que é baixo risco e o que não é, fica com os municípios. Caso vocês queiram, vocês podem seguir a minha métrica, mas vocês decidem. Mas o próprio poder federal, o próprio governo federal poderia ter tirado mais exigências da parte dele. E isso nada impede que mais para frente aconteça. Principalmente na parte tributária. Essa legislação não poderia ser feita, tinha que ser uma lei complementar específica para mexer na parte de reforma tributária. Mas, do ponto de vista... Não podia ser feito por medida provisória. Não pode ser feito, mas do ponto de vista trabalhista e tributário, há muito a ser feito e essa medida provisória ainda não toca lá. Aqui ainda fica muito no campo concorrencial, econômico e civil, mas ainda não toca em situações como a questão trabalhista e a questão tributária. Por falar em questão trabalhista, há uma crítica dizendo, olha, porque ela foi vendida a reforma trabalhista, como que seria uma indutora de empregos. E a gente está numa situação de que temos um grande número de desempregados, quase 3 milhões e alguma coisa. E já vem também estudos dizendo, olha, que a reforma trabalhista realmente ajudou, criou empregos. Sim. Só que a situação econômica, o cenário no Brasil tinha que ter outras, por exemplo, era uma reforma trabalhista que viria atrelada também à reforma da Previdência, que se arrastou durante todo o governo Temer e ainda está hoje essa resistência toda. Claro. Tem uma questão trabalhista que é até mais profunda do que a da reforma e que eu acho que isso aqui é um passo interessante, é que quando você emprega, e a maioria das pessoas quando empregam, elas não querem fraudar a legislação trabalhista. Pelo contrário, eles querem cumprir. O que eles querem saber é o que eu preciso fazer, tudo que eu preciso fazer para não fraudar, para não ter problema. Me dê a segurança. No Brasil não tem, você não sabe o que você precisa fazer para não ter problema. Quem está fora e olha para o Brasil, e nisso a gente vivencia muito no escritório, que é pegar implantações de empresa de fora aqui no Brasil, quando você passa o cenário para a pessoa, você já passa um cenário ruim, pior do que ruim, é um cenário também inconstante, um cenário incerto. É tudo isso aqui, e ainda pode ser diferente. A palavra da moda parece uma balbúrdia. Mas e é isso mesmo. E já aconteceu uma situação no nosso escritório de a gente pegar uma empresa dinamarquesa que vinha se implantar aqui no Porto do Pecém. Logo um dinamarquês. Um dinamarquês. Quando a gente fez a parte de planejamento tributário, ele... Tá, muito obrigado, eu vou estudar o que você me passou. Passou 3 meses, não deu resposta, e aí depois retornou. Eu disse, olha, eu vou fechar com você. Eu disse, mas o que foi que aconteceu? Não, é porque quando você me passou, eu desconfiei que você iria me roubar, mas eu fui em outros 2 escritórios, era pior. E aí eu voltei. Olha. Veja, o cenário é péssimo. E veja, 3 escritórios diferentes deram cenários diferentes. Por quê? Porque não tem um cenário único, tanto para o ponto de vista administrativo, para o trabalhista. Era uma coisa chocante, não pode ser era assim. Chocante, era chocante. Aí ele foi atrás de um outro. Isso, e quando chegou lá era pior. Então, esse é o problema. A maioria dos empresários, eles não querem delinquir, eles não querem fraudar os trabalhadores. Pelo contrário, o problema é, o que eu preciso fazer para fazer tudo certo? Isso no Brasil não tem ainda. Do ponto de vista administrativo, tributário, trabalhista, nós não temos essa segurança de que, para quem vai fazer tudo certo.
a legislação, o judiciário e todo o poder público irá funcionar. Aqui é o contrário. Aqui, se você quer fazer tudo certo, você sofre muito mais. Porque as barreiras de corrupção que você tem pela frente, as barreiras de um judiciário, principalmente o trabalhista, extremamente ideológico, se você quer fazer tudo certo, amigo, você vai se acorrentar. É o contrário. Para quem faz errado, muitas vezes é mais fácil. Então, é um problema que nós temos. No Poder Judiciário, o trabalhismo, né? O Tribunal Regional do Trabalho, é uma excrescência, ou é importante, ou deveria, ou irrelevante? Olha, é algo complexo. Teve num dos aniversários da Justiça do Trabalho, houve uma publicidade que foi até depois vetada, que saiu um outdoor dizendo assim: parabéns à Justiça do Trabalhador. Eu disse, poxa, amigo, não é do trabalhador, era para ser a justiça das relações de trabalho, não do trabalhador. Mas isso foi muito certo, porque há ali algo de tendencioso. Eu confesso que precisaria ser feito um estudo e um debate. Nisso tem que ser levado a debate, para sabermos será que a justiça civil, em uma vara especializada, não necessariamente uma justiça toda só para a justiça do trabalho federal, será que a justiça estadual, numa decorrência da civil, já não seria suficiente? Varas especializadas, mas sem ter essa divisão, como tem hoje, uma justiça específica só para o trabalhador, com recurso próprio, com juízes geralmente tendenciosos. Eu acho que isso tem que ser debatido no Brasil. E é geralmente uma justiça com viés do coitadismo, né? Sem dúvida. E muita gente compreende, não, porque o empresário é o grande, né? Tem muita grana, e o pobrezinho do trabalhador está sendo ali oprimido. Claro. E a justiça seria para atender, não para fazer justiça, lógico, mas para proteger esse coitadinho que estaria eu acho que relação, né? Pareceria de nossa parte algo leviano dizer que não há uma diferença de forças. Tem que se admitir que há, mas você não pode tentar contrapor essa força. Na verdade, você tem que entender a justiça entre elas. Para mediar essa relação. Para mediar, porque o que acontece geralmente? Isso aconteceu comigo em audiência. O sujeito disse que trabalhava numa determinada empresa, e ficou provado por A mais B, e o juiz entendeu que ele de fato nunca ali nem pisou. E o que se deveria fazer? Se extinguir o processo. Mas o que o juiz diz? Ele olha pra gente e diz assim: doutor, mas você não quer fazer um acordo? Mas que acordo, amigo? Ele nunca trabalhou lá, não se deve nada a ele. E essa é uma situação que quem de nós aqui estiver nos ouvindo neste momento, em qualquer parte do mundo que conheça um pouco de Brasil, sabe que isso é uma realidade. Qualquer empreendedor e qualquer advogado sabe que isso acontece não é uma vez, não é um caso excepcional, acontece várias vezes e reiteradamente em pequenos detalhes nas relações que por ali passam. Então, assim, é algo que o que tem que se encontrar ali é a justiça. É algo que por ali passa pouco. Agora, pelo menos na reforma, tirou um pouco dessa exploração, porque tinha muito advogado. Sim. Às vezes, aí vinham, coitadinho, umas aventuras, né? Jurídicas. Então o advogado entrava e dizia, não, a gente vai entrar aqui, porque Claro. alguma coisa a gente vai ganhar. Como você disse aí, porque criou essa cultura de dizer, olha, é melhor na justiça você ter um mau acordo do que uma causa boa, né? Sim. E aí o cara chega e diz, nesse caso, né? O seu é maravilhoso esse seu exemplo, o cara nunca esteve lá. Sim. Então, na nova legislação, o cara seria até punido, né? Poderia ser punido. Aí, na antiga, aconteceu isso. Você não quer fazer um acordo. Isso, é uma caricatura Claro. do que é a justiça trabalhista, né? Lógico que, obviamente, a coisa vai muito além da lei, né? A lei, ela tem um filtro de interpretação. Então, se a gente fosse retomar qualquer problema brasileiro e dizer assim, existe um problema educacional gravíssimo. Porque, meu amigo, você pode botar a lei que for, boa que seja, na mão de alguém tendencioso já ideologicamente, o filtro é outro. Então, a hermenêutica, né? A exegese. Claro. Mas, obviamente, o que se pode fazer lá de cima, legislativamente, a gente tenta, né? Mas que existe um trabalho de base e de, digamos assim, de até retomada, ou pelo menos de catarse do pensamento brasileiro, isso é óbvio que tem que acontecer. E parece que não querem exatamente fazer justiça, mas a justiça deles, que eles imaginam que seja. Óbvio, eu vou aqui para defender o pobre coitado que está oprimido pelo capital. Olha a ideologia, né? Um capitalista que vem lá. Então é um cara que já tem um viés esquerdista, um viés ideológico, né? Contra o capitalismo, contra o liberalismo, que, afim e ao cabo, é quem traz o emprego, é quem dá emprego para a gente. Sem dúvida, eu acho que o Brasil entendeu uma forma errada de proteger as pessoas. Eu acho que e eu acho que essa medida provisória traz um pouco disso, é que as pessoas mais pobres, e eu acho que isso é muito muito aquele pensamento universitário de achar que sabe o que o pobre quer, né? Tem essa coisa. Existe uma arrogância gigantesca por parte dos meios intelectuais brasileiros de achar que sabe o que o pobre quer. Na verdade, o pobre só quer a possibilidade de deixar de ser pobre.
Eu Olha aí acho você achando que sabe o que o pobre quer. Pois é, sabe por que eu sei? Porque eu já fui, pra mim é mais fácil. Então, o bom de ter sido pobre é que não tem nada melhor do que o dia que você disse assim, deixei de ser essa merda. Porque o bom não é ser pobre, você não tem orgulho nenhum de ser pobre, viver indignamente. E é uma glamorização da pobreza. Pelo amor de Deus, né? nossa senhora. E eu vejo até no viés. O sonho de todo mundo é poder pagar boleto, é poder comprar um carro, é poder se vestir bem, é poder ter filho trabalhando, é poder ter um plano de saúde. O plano de ninguém não é, pelo amor de Deus, viver de assistência. Ninguém quer viver de esmola do governo. Ninguém tem um sonho de ser pobre, né? Ninguém tem um sonho, assim, só se for muito hipócrita. Porque não quer. O sonho de todo mundo é ter uma dignidade básica, de ter a independência. É a própria liberdade. A liberdade não está no ponto de ter alguém lhe protegendo, é a possibilidade de você mesmo poder desenvolver sua vida. Então, esse pensamento brasileiro de cuidar do pobre está errado. Tem que cuidar, mas tem que cuidar tirando os problemas do meio e deixar o cara deixar de ser pobre. E, obviamente, isso é um capital político grande, né? Você dizer que cuida dos pobres. Quanto mais pobre tiver, mais você vai ter gente para cuidar e mais gente para votar em você, né? Então, um problema. Eu vejo, você falou da vertente ideológica, mas eu vejo também uma vertente ideológica religiosa. Sim. Por exemplo, os Estados Unidos, fundados por protestantes na época, fugindo de lá, e eles têm uma ideia assim, de que até uma prova, um testemunho de que eles são cristãos, é serem prósperos. Sim. E aqui o catolicismo tinha aquela coisa de dizer, de glamorizar o pobre. Eu digo, olha, eu tive uma discussão e digo, olha, todos os grandes nomes da Bíblia que eu conheço, não tem um pobre, homem de Deus. Sim. Você vai para Abraão, riquíssimo, próspero, onde ele ia, prosperava. Você vai para Davi, riquíssimo, Salomão, riquíssimo, Jó, riquíssimos. Então eu digo, olha, Davi, na discussão, olha, Salomão pediu sabedoria. E Deus disse, olha, eu vou te dar riqueza. Então, se riqueza fosse uma coisa ruim, não teria se dado. Ele ia dar, porque ele não tinha nem pedido. Puxa, não pediu, mesmo assim vou dar coisa ruim. Então, é claro que a riqueza é uma coisa boa, né? Ninguém quer realmente ser pobre, mas ainda tem essa cultura. Eu acho que a religião pesou aqui no Brasil para ter essa cultura. E eu acho que é uma deturpação do próprio catolicismo, assim. E é fácil perceber onde nasceu o PT, por exemplo, toda a parte da teologia da libertação Fale mais sobre o PT. Coisas desse tipo. Se você faz algo para honrar a Deus, e se você trabalha para honrar a Deus, eu duvido muito que você não faça um trabalho para que ele seja perfeito. E trabalhos perfeitos têm valor e merece que sejam bem pagos. E assim, se essa não for a forma de você pensar, de você ser um empresário e querer ser o melhor empresário possível porque você honra a Deus, se você é advogado e se você não quiser ser o melhor advogado possível porque aquele trabalho honra a Deus, é o seu cliente, e você faz o melhor por ele em honra a Deus, você não vai nem merecer ser pobre. Então, assim, a ideia de o catolicismo se encontra na pobreza é algo até a discordar do próprio Sermão da Montanha, porque aquela pobreza é uma pobreza de espírito, não de bolso necessariamente. Né? Então, voltando, essa ideia de usar a Igreja Católica aqui no Brasil era fortíssima como um ambiente político de captação de voto, foi uma estratégia fantástica e uniu coisas absurdas, como o catolicismo e o marxismo, que são como água e óleo, né? Sim, mas o PT... O PT, o que tem pra falar do PT? A melhor coisa que há de falar do PT, o Cid Gomes já falou, né? O Lula tá preso, babaca. Eu acho que tá resolvido, né? Eu acho que... Claro, agora é a questão da influência, muito mais do que do PT, da questão do marxismo cultural, daquela coisa do domínio. Acho que existe... O fato do Bolsonaro ter chegado onde chegou, eu acho que não diminui, mas aumenta a ideia da guerra cultural. Eu acho que aumenta... O que o Bolsonaro tá passando agora é simples. Ele pode realmente cair por uma coisa simples. Ele não vai conseguir governar do jeito que está. E eu vou dizer, a depender de como for, entrega. Se o Brasil não merece um presidente que não governa por conchavo, é porque ele merece outra coisa pior. E tá claro que o Congresso está dizendo, Bolsonaro, a gente não vai julgar pelo mérito das medidas, a gente quer cargo, a gente quer ministério, a gente quer privilégio. Se o brasileiro vai ter a dignidade de enfrentar isso, não sabemos. Alguns... E ainda tem, claro, tem uma massa de manobra gigantesca. Todo o orçamento da educação do Brasil está garantido, todo. E praticamente todo, isso é obrigatório, e praticamente todo o da verba discricionária também está garantido. Acontece que faltou arrecadação nesse ano para o Brasil e ele teve que cortar 3% de 30% que era discricionário. E um monte de outros babacas foram para a rua para dizer que estão tirando verba da educação. Não tirou nada. O obrigatório está mantido. O que acontece é que não tem dinheiro. Mas assim, eu acho que o Bolsonaro precisaria mesmo de ter uma rua, de vez em quando, dar um choque para ele, para dizer, olha, o que é que está acontecendo. Então, no início, eu vi até com bons olhos que houvesse esse movimento. Aí esse movimento acontece, aí de novo dá razão para o Bolsonaro. O Bolsonaro olha para o movimento, está lá, Lula livre. Sim. Então não era a favor da educação.
Então não ajudou o Bolsonaro nesse aspecto. Foi mais uma razão para ele confrontar e dizer, puxa, isso aí não é a favor da educação. Claro. É uma bandeira política para tentar pegar uma vulnerabilidade, né, que até então estava adormecida a oposição. Né? Eu acho assim, eu acho que a razão em si sempre esteve contrária à esquerda. Agora a gente precisa de muito mais do que razão, né? A gente precisa de ativismo do lado certo, né? Eu acho que isso está faltando, né? Porque razão por razão é como diz o Roger Scruton, né? Os conservadores são chatos, mas é chato porque eles estão certos. E esse é o problema, a razão nunca teve muito com a esquerda, não. O problema é que a gente precisa agora de mais do que razão, né? Fazia tempo que eu não vi alguém que tivesse lido também o Roger Scruton, né? Olha, você falou em Deus, falou em riqueza, então agradeço a Deus de ter compartilhado a riqueza da sua inteligência no nosso programa. São 21 horas, nós temos que encerrar. Foi muito bom conhecê-lo, foi muito bom partilhar com os nossos queridos internautas. Tem gente de tudo quanto é canto aqui, viu? Tem o Expedito Boto de Sobral, internacional o negócio aqui, viu? Ana Maria... Chegou em Sobral, amigo. Chegou na Índia, né? Ana Maria Gugel, Dani Menezes, William Martiniano, o Antônio Lacerda de Natal, aplaudindo aqui, o Elesbão de Brasília, o Maírton Feitosa lá de Morrinhos, o Lincoln Chaves, aqui do Café Patriota. Conheço demais, meu amigo. E o Celinho Nogueira, que é aqui do interior do Ceará. E muito mais gente que não dá tempo para a gente colocar isso daqui. Um grande abraço, foi bom tê-lo aqui. Bom brindar com você, desfrutar da sua inteligência. E vamos agora, para terminar o nosso programa, ouvir mais uma vez o nosso querido Luizinho Magalhães. E pedir a vocês, já no término do programa, que ajudem a ampliar a nossa voz, partilhando no Facebook, entrando lá no nosso YouTube, procura Luciano Clever, se inscreve no canal e ajuda a partilhar, ajuda a manter esse projeto firme, em pé, que a gente vai continuar aqui da nossa parte fazendo. Muito obrigado, boa noite e até a próxima edição de Café com Clever, diretamente do Café Patriota, a partir de Fortaleza, da Avenida Santos Dumont, para todo o Brasil e para o mundo. Tem gente do Japão aqui também, viu? E da Suíça, né? Um abraço, até lá. Maravilha. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Correm os meus dedos longos em versos tristes que invento, nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Pode ser até amanhã, cedo, claro, feito dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter no mar um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Ainda sou bem moço pra tanta tristeza, deixemos de coisa, cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida que nos arrasta um bolso sem ter visto a vida. Eu só queria ter tomado um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Ainda sou bem moço pra tanta tristeza, deixemos de coisa, cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta bolso sem ter visto a vida. São as águas de março fechando o verão, promessa de vida em nosso coração.